O Repórter Rio começa hoje uma série de entrevistas com os candidatos à sucessão do prefeito Eduardo Paes. A primeira é com a candidata Carmen Migueles, do Partido Novo. E antes das entrevistas, vamos mostrar um breve perfil dos candidatos. Vamos então ao primeiro. Carmen Pires Migueles é natural de Petrópolis, na região serrana, e tem 53 anos. Empresária, tem longa carreira acadêmica, com mestrado e doutorado pela Universidade de Sofia, em Tóquio, no Japão, e graduação em História pela PUC do Rio Grande do Sul. Como professora universitária, trabalhou em diferentes instituições de ensino superior. Hoje é professora da Fundação Getúlio Vargas. Na vida pública, ocupou entre 2004 e 2007 o cargo de secretária de Cultura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A entrevista com os candidatos terá 15 minutos de duração que começam a ser contados a partir do início da primeira resposta. As perguntas serão basicamente as mesmas para todos os candidatos. Os jornalistas Vladimir Platonov, da Agência Brasil, e Tâmara Freire, das rádios EBC, também vão contribuir com perguntas. E a tradução para a língua brasileira de sinais é da nossa colega do Jornal Visual, Cláudia Jacó. Boa tarde, candidata. Boa tarde, Tâmara, Vladimir, todos muito bem-vindos. Bom, candidato, vamos à primeira pergunta, que é sobre a principal preocupação dos moradores do Rio, que é o atendimento na rede pública de saúde. Quais são as suas propostas para resolver os problemas, que são muitos, né? A gente sabe. Na realidade, a gente fez várias análises sobre o problema e o que a gente percebe é que o maior desafio é um desafio de gestão. Então, antes de construir novos prédios, investir em novos hospitais, é importante otimizar a rede e garantir que funcione da melhor maneira possível. Nós acreditamos muito que se nós criarmos os prontuários informatizados que conecte os pacientes de toda a rede, e que a gente tenha um sistema informatizado de alocação de pacientes e de informação para a população, aliado à montagem de comunidades de prática com os profissionais de medicina, enfermagem e assistência de enfermagem, a gente vai conseguir que a rede que está aí funcione muito melhor sem a necessidade de novos investimentos. É claro que se for necessário investir mais e houver recurso para isso, a ideia é fazer isso, mas a nossa primeira missão é fazer com que funcione muito bem e que o cidadão possa ter acesso às informações de onde tem médico pelo celular, com o sistema de tecnologia da informação, que é perfeitamente possível hoje. Candidata, um outro assunto que incomoda bastante os cariocas, além da questão da saúde, é a segurança pública. Embora principalmente a questão da segurança seja de âmbito estadual, eventualmente federal, nós sabemos também que as guardas municipais podem atuar para melhorar esta situação. Qual é o seu pensamento sobre a questão da segurança pública em nível municipal? Vladimir, nós conversamos muito com vários especialistas. Eu tenho até um livro publicado sobre as tropas de elite. Então, eu tenho essa proximidade com os especialistas e a gente conseguiu conversar muito com eles. Na verdade, a coisa que mais chama atenção na questão da segurança é que não falta efetivo na rua. O volume de pessoal de policiamento é muito grande e o ônus disso sobre as finanças do Estado é gigantesco. O que falta são soluções de inteligência e integração. Na verdade, falta um esforço muito grande, aí estaria totalmente dentro da área da prefeitura, um esforço de prevenção primária. Uma das questões mais importantes que a gente precisa, nesse mapeamento do território, é integrar a guarda municipal com as comunidades, com as famílias, para que a gente possa pegar o menino, a menina que está entrando para o tráfico, que está indo para o caminho do crime, e poder trazer esses meninos numa parceria da Guarda Municipal com a Secretaria de Educação, para evitar que o tráfico continue recrutando tantos jovens. Então, é como um câncer que se alastra pela cidade, você tem que evitar esse alastramento. Há uma batalha por corações e mentes, então ajudar também com campanhas muito fortes os jovens a entenderem que se eles vão para o tráfico, eles vão virar um bando de zumbis sem cérebro, a gente pode fazer isso, a gente está conversando com os meninos de TI para criar uma metodologia de games para que as crianças já joguem desde cedo o que acontece com elas se elas forem para o crime. A ideia é fazer essa batalha por corações e mentes a partir da Secretaria de Educação. A questão do armamento da Guarda Municipal, objetivamente, a senhora é a favor ou contra? Essa questão, ela está muito mais ligada a como é que a gente protege a saúde e segurança dos agentes do que no combate à criminalidade propriamente dita. Nós somos a favor de armas não letais,
como medida de segurança dos agentes da Guarda Municipal, mas não substituía a Polícia Militar pelos guardas municipais. Candidato, o principal mote da sua campanha é fazer mais com menos. Inclusive, a senhora propõe uma redução aí no imposto sobre serviços. E eu queria saber como que é possível equilibrar essa entrega de bons serviços públicos com uma possível queda na arrecadação com essa redução de um dos principais impostos municipais. Bom, essa é uma coisa curiosa, porque se nós pegarmos assim a maior revolução na história da humanidade, ela foi feita quando Taylor criou o método científico de gestão. Ele aumentou em 300 vezes a produtividade dos ativos, simplesmente com reorganização. Quando a gente olha para dentro da máquina pública, há um desperdício gigantesco, não só de talentos, de capital intelectual e humano, de oportunidades, mas de recursos por falta de uma integração entre as secretarias. E a integração entre as secretarias ela não ocorre por causa das coligações e do loteamento político. Por isso o Novo é muito contra as coligações e a ideia de que se a gente conseguir colocar os secretários trabalhando como um time, como o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, de maneira integrada, a gente vai conseguir entregar muito mais resultado com um gasto muito menor. E se a gente conseguir desonerar a cidade com ISS, a gente entra numa rota de prosperidade. Candidato, o ensino fundamental precisa melhorar e muito, isso passa pela valorização do professor, né? Quais são os seus projetos para a educação? Essa é uma questão central para a gente, porque a igualdade de oportunidades é fundamental para a gente ter justiça. E, na verdade, o que a gente percebe é o seguinte, também na educação há um péssimo uso do capital humano e intelectual dos professores. Na rede nós temos professores com mestrado, doutorado, especialistas maravilhosos em diferentes áreas do conhecimento, mas não há um inventário dessas competências e não há a organização dos problemas por grupos de problema e a organização dos profissionais para, de fato, endereçar com métricas e resultados mais efetivos. Então, há uma subutilização muito grande. A gente acha que a gente precisa reduzir todos os gastos desnecessários para focar em saúde, educação e segurança, para principalmente na segurança você aumentar a fidelidade do professor à escola. Hoje o professor precisa ter vários empregos e com isso ele pula de uma sala de aula para outra. Se ele não conseguir estar na escola, não conseguir conhecer os alunos e fazer planos de ação para que aqueles alunos tenham melhor desempenho, a gente não vai conseguir fazer nada. E alguma mudança em relação ao turno integral? Então, o turno integral é um antigo sonho do Brizola, é um sonho de todo carioca, mas todos os estudos internacionais mostram que não há uma correlação entre qualidade de educação e horário integral. A experiência da Finlândia hoje, que é o país que melhor se sai no índice PISA da OCDE, tem 4 horas aula por dia. Então, a gente precisa olhar para o problema do horário integral não como um problema de qualidade na educação, mas como um problema de suporte à criança e à mãe pobre para evitar que essa criança vá para o crime e que ela aprenda uma disciplina de estudo que as famílias não conseguem dar. Então, se a gente focar na educação horária integral, a gente vai imaginar que a gente tem que duplicar o número de prédios de escolas no Rio para conseguir colocar todo mundo em horário integral. E o que a gente vê não vai ter recurso para fazer essa duplicação. Então, são promessas que não tem como. Candidato, como ficaria para as famílias que precisam do turno integral, porque são trabalhadores, pai e mãe trabalham, não tem com quem deixar seus filhos? Qual seria a opção, então, para essas famílias que não puderem ser atendidas pela escola em tempo integral? Hoje, falando a verdade, ninguém vai conseguir fazer horário integral para todo mundo, porque não há recursos disponíveis para isso. Então, essa é uma impossibilidade e qualquer um que diga que vai fazer isso vai estar mentindo. Então, se a gente separar o problema, o que é a educação de qualidade, do que é a necessidade de proteger as crianças para que as mães possam trabalhar, a gente pode buscar outras alternativas, inclusive fomentar o empreendedorismo das mulheres locais. Esse é o principal programa do Banco Mundial e da ONU para combate à pobreza, manter as crianças em segurança para que as mães possam trabalhar. A gente pode fazer isso fomentando o empreendedorismo feminino no entorno, com a prefeitura pagando vouchers para que mães empreendam e façam escolinhas de arte, escolinhas de brincadeira ou creches, que as crianças fiquem protegidas sem precisar botar dinheiro em prédio. Outro assunto latente no Rio de Janeiro é a questão da habitação. Nos últimos 50 anos, pelo menos, o país
não teve um processo de habitação, de financiamento, teve Minha Casa Minha Vida mais recentemente, mas que foi pouco. Na sua avaliação, o que devemos fazer para diminuir o número de favelas ou habitações favelizadas e entregar uma casa própria para o cidadão carioca? Então, Vladimir, por incrível que pareça, se a gente começar a reduzir imposto e o Estado fizer a sua parte, a gente consegue fazer isso. 48% em média do preço da casa no Brasil hoje é imposto. Então, um apartamento de 3 quartos que está por R$80 mil, se você tirar os impostos, ele cai para metade do preço, praticamente. O que a gente acha necessário é um projeto de verticalização e reordenamento do subúrbio. O subúrbio está favelizando. Se nós fizermos um belíssimo plano diretor para permitir a verticalização do subúrbio, que é o que o Japão fez para conviver com pouco espaço, e você abrir espaço para que a iniciativa privada vá lá e faça belíssimos condomínios com alguma isenção de imposto, a gente consegue colocar no mercado apartamentos por essa faixa de preço ou até menos, e a gente viu que vários agentes de crédito financiariam isso sem a demanda da Caixa, que é obrigar o cidadão a pagar 20% à vista. Então, um modelo mais parecido com o da Casa Bahia, que a integralidade da mensalidade seja parcelada, vai permitir que o cidadão carioca de classe C, que hoje é a enorme maioria da nossa cidade, compre uma casa própria por menos da metade do que eles estão pagando de aluguel nas comunidades. Ok. Candidato, outro grande problema que o carioca enfrenta é com relação ao transporte público. E a administração atual tem investido muito nos BRTs como uma solução para isso. Essa também é a solução que você vislumbra? A senhora pretende investir nesse sistema ou existe uma outra forma de melhorar esse problema aqui na cidade do Rio de Janeiro? Então, nós estamos fazendo algumas análises sobre isso. O que nos chama mais atenção é a subutilização dos canais fluviais do Rio que seriam navegáveis, eles podem ser ampliados a um custo menor. O problema do BRT é que teria que ter muitas desapropriações se a gente fosse, de fato, integrar toda a cidade por essa rota. Não tem espaço físico para isso. Os canais fluviais tirariam cerca de 100 mil veículos da rua e a gente poderia fazer o transporte por esses canais. Toda a região da Zona Oeste, então, é mais fácil fazer isso. Mas se você pegar outras regiões mais para o fundo da Bahia, você consegue integrar por via fluvial. E a nossa ideia é tentar dialogar com os prefeitos da Baixada para montar um consórcio e ver se a gente consegue favorecer o transporte por barcos na Baía de Guanabara, fazendo com que o Rio Iguaçu volte a ser navegável. Muita gente pode vir direto, cortando por dentro da Bahia, para o centro do Rio, com uma economia de tempo muito grande. Candidata, as creches conveniadas com a Prefeitura reclamam de problemas financeiros, que recebem pouco por aluno. Como é que a senhora pretende resolver isso? Tá vendo? Se a gente tem isso, como é que vai estar todo mundo prometendo horário integral? Essa é a questão, é rever esses contratos, favorecer esse empreendedorismo, porque se a gente não fizer uma aliança com a iniciativa privada, a gente vai ter que botar muito dinheiro em prédio nos próximos 8 anos. E aí, até terminar de duplicar uma estrutura de prédios para ter horário integral, a gente vai perder mais uma geração. E a gente não pode se dar o luxo disso. A ideia é reduzir gastos onde não for absolutamente necessário e focar todos os esforços em saúde, educação e segurança. E a senhora tem projetos para jovens e idosos? Então, tem uma coisa bacana que o Japão está fazendo, que é interessante. Além de ter as creches de quarta idade, em parceria também com a iniciativa privada, tem um projeto muito bacana, como era no meu tempo, em que os idosos eles circulam pelas escolas contando para as crianças como era no tempo deles e como é que eles brincavam, faziam bichinhos com cenouras e batatas. Isso dá sentido para a vida do idoso e facilita com que a criança aprenda a ter respeito pelo outro e facilita essa integração. Esse é um dos principais projetos que a gente pensa para a terceira idade, além da creche para a quarta idade, que a gente vai ter que estudar, porque a terceira idade hoje está muito jovem, né? E a gente está começando a ter uma população crescente de 80 a 100 anos. Então, as pessoas de 70 estão tendo que cuidar de pessoas de 90. Candidata, um desafio em 45 segundos. Como aumentar a arrecadação e diminuir a despesa no município do Rio?
Para reduzir a despesa, racionalização administrativa mesmo, nós queremos focar no que é essencial e sair de tudo que não for absolutamente essencial. E para aumentar a arrecadação, a gente acha que a gente vai precisar fazer um plano de redução de impostos, porque o Rio tem um ISS caro, então muita gente não vem para cá por causa disso. Se a gente conseguir reduzir, vai aumentar o volume de negócios. Se aumentar o volume de negócios, a gente vai ganhando em escala. Candidata, agora a senhora tem 1 minuto e 15 segundos para suas considerações finais. Uma das coisas que nos chama muita atenção é o desperdício de patrimônio material no Rio. O desperdício de arte, música, cultura e de capacidade humana. Eu acho que se a gente conseguir focar em ofertas de serviços para o turista, usando o nosso patrimônio de música, dança e artes, a gente vai aumentar muito o volume de arrecadação e resolver os nossos problemas. Candidata, sobrou um tempinho. O que é o Partido Novo exatamente? O Partido Novo é um partido montado por cidadãos comuns que nunca foram políticos e que querem abrir espaço para que o cidadão comum possa participar da política e ter vez e voz. Nós criamos processos seletivos para os candidatos e qualquer um que queira concorrer para 2018, então logo termine essas eleições, nós vamos abrir o processo seletivo para 2018 para qualquer um que queira poder participar na criação de soluções para a nossa cidade. Candidata Carmen Migueles, do Partido Novo, uma ótima campanha para a senhora. E muito obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Obrigada, Vladimir e Tâmara. A gente continua juntos na sequência aí com as entrevistas. E na segunda-feira, nossa entrevistada será Jandira Fegali, candidata do PCdoB.